A paz do Senhor a todos. Vamos hoje para mais uma reflexão, né? Convido vocês para refletir sobre isso comigo, porque já é de conhecimento, né, de todos vocês que acompanham as lives. Às vezes nem tanto ao vivo, mas eu sei que depois as pessoas assistem. E essas que têm assistido sabem que, né, eu sempre estou meditando na palavra de Deus, pensando. E tem dias que Deus direciona a uma determinada palavra. Tem dias que direciona a outras, e embora seja todas elas, né, conhecidas da gente, e alguma vez ou outra nós já ouvimos mensagens relacionadas a isso, mas mesmo assim, quando Deus traz à nossa memória, à nossa mente, palavras, a gente para e reflete um pouquinho mais sobre o assunto, né? E às vezes, apesar de que às vezes num dia, Deus me traz não só um verso, mas uns quantos versos na minha mente. Só que tem um deles que naquele determinado dia fala mais. Aí eu sempre tendo a pensar mais naquele e fazer live sobre ele. E agora há poucos dias Deus tinha trazido também à minha memória a palavra, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Só que, porém, eu não fiz live relacionada a isso. Até mesmo, como eu disse para vocês, tem outras daí versos que falam mais e a gente faz naquele dia. Mas entre ontem e hoje, eu tenho pensado muito sobre esse verso. Amarás, né, o teu próximo como a ti mesmo. E ontem, quando eu estava fazendo essa reflexão, e até mesmo agora, quando eu vim para minha sala, isso me chamou bastante atenção. Porque até então a gente, né, não para refletir em alguns termos ali mencionados, né? E eu vim para minha sala e olhei aonde estava escrito esses versos, e até eu coloquei já aí para vocês que se encontra em Lucas capítulo 10. Porque o que eu digitei no Google, né? Porque a gente quer ver, como eu disse para vocês, às vezes eu não guardo livro, eu não guardo capítulo, mas eu sei que está na palavra. E quando eu digitei, foi o primeiro que veio, foi Lucas capítulo 10. Então foi ali que eu li e meditei e me chamou bastante atenção. Porque em Lucas capítulo 10, mais precisamente dos versos 25 ao 37, tem a parábola do bom samaritano. E aqui nesse relato nos diz que certa vez um advogado da lei, em outras traduções diz que um perito na lei, em outra tradução também diz doutor da lei, quer dizer, advogado, doutor ou perito, era alguém que conhecia a lei, conhecia profundamente a lei. Então, né, esse homem, com o propósito de submeter Jesus à prova, indagou a Jesus: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, né, como já sabia que aquela pessoa que estava se aproximando dele para fazer essa pergunta apenas queria, né, colocá-lo à prova, e Jesus já sabia também que não estava falando com um homem qualquer, mas uma pessoa que era estudada na lei, era um perito na lei. Então Jesus propôs a ele: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E esse perito, esse doutor, esse advogado da lei replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus afirmou
aquele advogado, aquele perito, aquele doutor na lei, Jesus afirmou para ele: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus. E aqui, né, esse verso diz que esse perito, esse advogado, esse doutor, insistindo em justificar-se, quer dizer, se ele estava, né, ele quis dizer que se ele não estava cumprindo tudo o que estava na lei, é porque alguma coisa, né, ele não estava compreendendo corretamente. Então, justificando-se, ele disse: mas e quem é o meu próximo, né? Quem é? E eu também, quando ontem eu estava pensando sobre isso, eu ficava me fazendo essa pergunta: realmente, Senhor, quem é, afinal de contas, o meu próximo? Quem é, afinal de contas, que eu tenho que amar? Porque amar o próximo é amar o meu esposo, é amar os meus filhos que estão próximos a mim, é amar os meus vizinhos que estão próximos a mim, é amar os meus irmãos da minha congregação que são mais próximos a mim. Afinal, quem é para mim amar? Porque a palavra também nos diz para amar até mesmo os inimigos, né? Mas afinal de contas, o que isso quer dizer? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como? Como é amar esse meu próximo? Porque é fácil amar o meu esposo, é fácil amar os meus filhos, é fácil amar os meus vizinhos, é fácil amar os irmãos da congregação a qual eu congrego. É fácil. Mas e aí? O que mais? Né? Porque aqui esse doutor da lei, esse perito da lei, tentando justificar-se, ele disse para Jesus: mas quem é o meu próximo? Afinal de contas, quem é o meu próximo? E aí foi que Jesus, falou a parábola. E aí diz aqui: diante do que Jesus lhe responde assim, que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Eu vou parar aqui um pouquinho só para salientar para vocês que é sempre bom, porque a gente já ouviu muitas vezes pregações, ensinamentos a respeito da parábola do bom samaritano. E até tem hinos em relação a isso, Mas a gente não para também para analisar o porquê que Jesus estava, contando esse relato. Por que Jesus estava falando sobre isso? Nós não podemos esquecer da pergunta que esse doutor, esse perito, esse advogado da lei tinha feito a Jesus. Então Jesus, eu vou repetir mais uma vez, falou que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela estrada. Assim que ouviu, passou pelo outro lado. Quer dizer, a gente sabe que um sacerdote, ele era incumbido, de ministrar ali nos templos. Ele era encarregado dos cultos, dos sacrifícios, de tudo condizente, ao templo do Senhor. Então, olha só, esse sacerdote, ele também aqui, uma vez também eu já fiz uma pregação sobre isso, porque é exatamente isso que tem acontecido no nosso meio, De pessoas que às vezes mais estão ocupadas, e preocupadas com os ritos dos cultos do que as próprias pessoas em si, Então, aqui, esse sacerdote, quando viu aquele homem, aqui diz que ele descia, de Jerusalém, quer dizer, ele estava vindo do templo, quando ele se deparou com esse homem caído.
E o que ele fez? Ele não fez nada. Ele passou para o outro lado, porque com certeza ele estava preocupado demais com os ritos religiosos, né? Do que preocupado com aquele que estava no caminho. Então ele passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. E a gente sabe também que o levita, ele era encarregado também dessas partes, inclusive de adorar a Deus através dos louvores. Então esse levita também estava preocupado com os ritos dos cultos, mais preocupado com isso do que com alguém que estava no seu caminho. Então por isso diz aqui que quando esse levita chegou ao lugar onde estava aquele homem caído, ele observou aquele homem, ele viu aquele homem, mas ele também fez como sacerdote, ele passou de largo. E aqui diz que um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Quer dizer, um samaritano, todos nós sabemos que para o povo, né, para os sacerdotes, para os levitas, para o povo ali de Israel, os judeus, os samaritanos eram considerados impuros, porque eles cultuavam a outros deuses, porque eles também, né, deixaram se corromper e fizeram coisas que Deus havia proibido, até mesmo dando-se em casamento a pessoas que não eram ali das 12 tribos. Então eles eram considerados impuros. Aos sacerdotes, aos levitas, os samaritanos eram considerados impuros, um povo que, né, eles deveriam se manter à distância dos samaritanos. No entanto, foi o samaritano que passou por ali e teve misericórdia daquele homem, né? Então o samaritano se aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Mas vamos falar um pouquinho aqui em relação a esse verso, né, que eu acho bastante interessante, que esse samaritano, ele estava prevenido, né? Que coisa linda quando a gente se depara com alguém que está prevenido para todo e qualquer momento, né? Que não está desatento com as coisas que acontecem ao seu redor. Não está, né, inerte ao que está acontecendo em seu derredor. Ao contrário, ele estava prevenido, porque com ele, né, tinha, né, faixas, vinho e azeite. E quantos de nós falta isso em nossas vidas, né? A preparação, a faixa, o vinho e azeite. Porque muitas das vezes eu imaginei, né, esse samaritano que encontrou aquele homem caído e viu aquele homem, chegou perto dele, viu as feridas. O que ele fez, né? Ele pegou primeiramente, eu creio, né? Até mesmo porque tem umas certas traduções que tem essa ordem, que ele derramou o vinho, né? E eu acredito que tenha sido assim. Ele deve ter pego primeiramente um pedacinho de pano, derramou aquele vinho nas feridas, porque o vinho, né, ele também ajuda a limpar, assim como, né, a água oxigenada, assim como o mercúrio, algo que a gente coloca para limpar uma ferida, antes mesmo de colocar a pomada e depois enfaixar. É assim que a gente trata alguém ferido, né? E então aquele samaritano fez exatamente isso, limpou aquelas feridas com o vinho e depois, né, eu acredito quando eu paro para fazer essas observações, para até mesmo se colocar no lugar daquela pessoa que estava ali caída, eu creio que no primeiro momento, quando foi se colocado o vinho, ele deve ter dado um grito, né? Porque arde, queima, mas é bom, é para limpar. E depois vem o azeite para acalmar aquela dor. E depois aquele samaritano enfaixou as feridas dele. E não só isso, ele poderia ter parado por ali, mas ele não deixou o trabalho pela metade. Ele não só fez isso, mas ele também colocou, aqui diz que ele colocou o seu próprio animal, colocou-o
sobre o seu próprio animal, colocou aquele homem em cima do animal dele e foi na frente puxando, eu acredito, né? E levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Mas olha só o que me chamou a atenção disso ontem e hoje, quando eu estava meditando sobre isso, e eu achei interessante, porque aqui, quando Jesus terminou de contar esse relato, ele com certeza olhou para aquele advogado, para aquele perito da lei, para aquele doutor da lei e perguntou: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele não perguntou, né? Ele poderia ter dito ao contrário, mas não, ele perguntou qual destes 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano. Qual destes 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o advogado da lei disse: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Então quer dizer que amar o próximo vai além de meras palavras. Amar o próximo vai além daquilo que muitas vezes a maioria das pessoas pensa. Amar o próximo não é só palavras, mas são principalmente atitudes. Porque com certeza o sacerdote e o levita, se vocês falassem com eles, eles iam dizer que tinham amor pelo próximo, que eles amavam o próximo, que eles estavam obedecendo às escrituras e que tinham amor no coração. Mas, no entanto, quando eles passaram por uma real situação que eles deveriam demonstrar esse amor, eles não demonstraram. Porque eles estavam mais preocupados com as liturgias, né, os ritos dos cultos, os cerimoniais dos cultos. Mas aquilo era mais importante para eles do que, né, acolher o que estava caído, do que curar as feridas do que estava caído. Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse um fato agora, se esse acontecimento que Jesus estava narrando fosse agora, na nossa atualidade, se nós fôssemos falar com o sacerdote e os levitas e o levita, eles iam dizer: eu amo as pessoas, eu amo o meu próximo. Mas os seus gestos não estão condizentes com aquilo que eles dizem. Então amar o próximo é mais do que palavras. Amar o próximo é ter atitudes condizentes com aquilo que nós professamos. Porque não adiantaria eu dizer que amo o meu esposo, amo os meus filhos, amo meus vizinhos, amo meus irmãos, amo qualquer um que passar pelo meu caminho, mas depois, quando realmente eu tenho que fazer algo por algum deles, ou seja, por quem for, algum até mesmo o estranho que passe no meu caminho, eu simplesmente ignorar, fazer de conta que não vi, ficar inerte a isso. Mas o interessante também é isso que eu achei interessante, porque a pergunta de Jesus foi quem era o próximo daquele que estava caído. Então quer dizer que amar o próximo também tem 2 lados. Amar o próximo é ajudar e também ser grato. É porque Jesus disse, né? Qual destes 3, sacerdote, levita ou samaritano, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então quer dizer que se fosse eu que estava caída, ali dependendo da ajuda daqueles 3 homens, que 2 deles passaram por mim e não me deram bola, mas aquele outro terceiro que passou, sim, foi e me ajudou. Se Jesus perguntasse para mim,
É como se Jesus estivesse dizendo para mim: qual desses é o teu próximo? E eu dissesse: é o samaritano, porque ele me ajudou. Então aqui eu aprendi também da gratidão, né? Que amar o próximo é ajudar, mas amar ao próximo também é ser grato àquele a qual nos ajudam, nos acolhe, nos estende a mão, nos saram as nossas feridas, tratam das nossas feridas. Porque, infelizmente, hoje em dia, o que mais a gente vê é pessoas ingratas. Mas se você também perguntar para elas, elas dizem que amam. Não, eu amo meu próximo. Mas quantas vezes já cuspiu no prato em que comeu? Né? Como a gente costuma dizer, quantas vezes já, né, traiçoeirou, fez coisas traiçoeiras? Ou, né, usufruiu de algo, a pessoa veio, lhe ajudou, ela usufruiu, mas depois, mal e mal, a pessoa saiu dali, virou as costas, ela já começou a falar mal, né? Porque de repente, esse homem que estava caído na beira do caminho, de repente, quando melhorou e saiu daquela hospedaria, isso não está escrito na palavra. Mas também vale a pena a gente fazer essas reflexões, se colocando até mesmo no lugar desse homem. Não fala se ele agradeceu ou se ele falou mal, mas vale a pena a gente fazer essas reflexões dos dois lados. Porque esse homem poderia ter saído daquela hospedaria, né, viu tudo que o samaritano fez, ainda se responsabilizou depois, se tivesse mais gastos, voltaria e pagaria as despesas. E de repente esse homem já curado saiu dali, grato, agradecendo, amém, glória a Deus. Mas e se esse homem saiu dali falando mal? Falando, né, dizendo alguma coisa, falando que aquele samaritano me ajudou. Ah, quem é ele? Ah, ele fez isso, fez aquilo errado, casou com estrangeiras. Ah, aquele homem é um impuro. Porque quantas vezes a gente vê exatamente isso, como eu falei para vocês. É de pessoas que dizem que têm amor no coração, de pessoas que dizem que amam o próximo, mas não são gratas com aqueles que lhes estendem a mão. Não que, né, eu também me coloco no lugar do samaritano, porque acredito sim que ele fez sem esperar nada em troca. Ele fez porque realmente ele amava as pessoas. E ele queria demonstrar isso, até mesmo caso contrário, ele não estaria preparado. E ele estava, a palavra diz que ele tinha faixa, ele tinha vinho e azeite. Então ele estava preparado para as situações. Então eu creio que o que ele fez, ele realmente fez por amor, sem esperar nada em troca. E tem ainda samaritanos assim no nosso meio, que fazem as coisas sem esperar nada em troca. Mas as pessoas que são ajudadas por esses samaritanos, também têm que ver que amar o próximo também é ser grato. Também é ser grato. Foi isso que eu aprendi com essa palavra, que até então, né, eu não tinha parado para refletir mais profundamente sobre esse verso 36, que quando Jesus pergunta qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante. Então devemos ajudar sim, todos nós, até mesmo porque hoje nós podemos estar ajudando, mas amanhã poderemos ser nós que precisamos de ajuda. E por isso que a palavra diz, né, que tratar as pessoas da mesma maneira que gostaria que, né, fôssemos tratados, de fazer para as pessoas o que gostariam que as pessoas fizessem para nós. Então por isso que a palavra diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como que nós nos amamos? Como que, né, a gente gostaria que fizessem para nós? Que nos tratassem bem, que nos ajudassem quando precisássemos, que nos estendesse a mão. Então é assim que devemos fazer.
E a gente também, né? Eu fiquei pensando, né? E me coloco porque quando Deus me direciona assim essas palavras, eu fico pensando, Senhor, mas algo tem. Porque eu sei que também não é só para mim, não é só eu que tenho que fazer reflexões, não é só eu que tenho que pensar em relação à tua palavra. Mas também as pessoas têm que parar e refletir. E quão lindo é tu parar realmente e ver a profundidade. Porque aqui Jesus disse daí para o homem, que quando ele respondeu o que teve misericórdia para com ele. Quer dizer, para aquele homem que estava caído, né, o próximo dele era aquele que tinha agido com misericórdia para com ele. E aí ele disse, vai e procede tu de maneira semelhante. Outras traduções diz, né, vai e procede tu da mesma maneira, da mesma forma. Então nós temos que fazer da mesma forma. Da mesma forma. E sem esperar, né? Sem esperar, porque, como eu disse para vocês, hoje em dia, se tu for fazer o bem para alguém, esperando que ele te retribua na mesma moeda, muitas vezes nós nos decepcionamos. E a gente não pode deixar que essas coisas nos impeçam de continuar fazendo bem. Porque a palavra também diz que, né, que nós devemos permanecer fazendo bem, independente de qualquer coisa. Porque se nós não desfalecermos, se nós, né, não desistirmos, nós colheremos os frutos no tempo certo. Porque por mais que nós tratamos, vamos citar novamente esse samaritano, por mais que esse homem que ele ajudou, inclusive enfaixou-lhe as feridas, limpou, colocou o vinho, colocou o azeite, levou, botou em cima, né, do seu animal, levou até uma hospedaria, pagou a despesa e ainda disse que se tivesse mais outro gasto, né, na volta ele pagaria. Por mais que ele tivesse feito tudo isso e aquele homem não tivesse sido grato, esse samaritano tinha que continuar perseverando. Tinha que continuar fazendo isso. Isso é amar o próximo. Mas mais uma vez eu digo para esses que são ajudados, porque assim como a gente a gente ouve muito também algumas pessoas dizer que a vida é como uma roda gigante, né? Uma vez você está lá em cima, outra vez você está lá embaixo. Então, de repente, uma vez você está ajudando, mas outras vezes, de repente, é você que precisa dessa ajuda. Está lá embaixo e precisa da ajuda. Está caído e precisa de ajuda. Então, devemos ser gratos sim, porque a gratidão também faz parte de amar o próximo como a nós mesmos. Que a gente vê as pessoas às vezes dizendo, né? Ah, eu não gosto que me tratem assim, eu não gosto que se aproximem de mim por interesse. Ah, eu não gosto que me façam as coisas por interesse. Eu não gosto que as pessoas, né, tratem com indiferença. Ah, eu não gosto das pessoas que numa hora, quando você está ajudando, elas são tuas amigas e depois, quando não precisam mais, já te viram as costas. Então, se as pessoas não gostam que fazem assim para si, não fazem também para os outros. Não sejam ingratos com os outros, não sejam falsos com os outros, não sejam mal agradecidos com os outros. Porque nós estamos aqui nesse mundo e estamos sujeitos a tudo. Estamos sujeitos a tudo. Uma hora nós podemos ser o bom samaritano, mas outra hora nós podemos ser esse homem que está caído na beira do caminho. E seria triste, né? Que se passassem as pessoas por nós e ninguém nos ajudasse. Então que a gente possa compreender o que realmente é amar ao próximo como a si mesmo, ajudando e também sendo grato. Apesar de que, mais uma vez eu repito, que a pessoa que faz não deve esperar retribuição, não deve esperar nada em troca. Mas a gratidão tem que fazer parte da vida de um cristão. A gratidão tem que fazer parte. Nós temos que ser gratos por essas pessoas, pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Por mais que muitas vezes possa não ter retribuição à mesma altura, mas retribua com orações,
retribua, né, com um abraço, um sorriso sincero. Eu acho interessante que eu agradeço a Deus, né? Porque a palavra também nos diz que é Deus que efetua o querer e o realizar dentro de nós. E eu agradeço a Ele porque desde pequena eu fui uma pessoa muito observadora e tudo que eu observava nas pessoas que eu não gostava, eu sempre tentei, né, não fazer. Eu aprendia com o erro dos outros. Porque o que eu achava feio nas pessoas, achava feio as pessoas fazer, eu tentava sempre não fazer. Então, coisa que eu sempre achei feio foi uma pessoa, né, como a gente costuma dizer, cuspir no prato em que comeu. Eu sempre achei feio uma pessoa ser ingrata. Uma pessoa receber ajuda, receber, né, várias coisas, não só em bens materiais, não só em dinheiro, não só nesse tipo de coisa. Mas uma pessoa às vezes precisar do favor da outra, conseguir, mas depois, em certas ocasiões, você vê aquela pessoa falando mal da pessoa em que ajudou. E eu sempre achei feio, né? Por isso que eu digo para vocês que eu sou grata a Deus por essas coisas. Não que eu seja uma pessoa perfeita, ao contrário, tenho muitos erros, muitas falhas, porque infelizmente enquanto nós habitarmos dentro desse corpo humano, nós estamos sujeitos e a gente por isso que tem que estar sempre vigiando, porque se a gente não vigiar, a gente cai nessas astutas ciladas de Satanás. Mas, né, eu sempre tento ver essas coisas e sempre tento corrigir em mim. Então, quando Deus me traz esses versos, eu reflito profundamente. E como eu disse, né, desde pequena eu sempre achei feio as pessoas serem ingratas. E isso, né, também é amar o próximo. Quer dizer, então essas pessoas que são ingratas, elas não amam verdadeiramente. Elas só amam da boca para fora. Não é só as que não ajudam que não amam, mas também aquelas que são ingratas também não amam o próximo. Porque amar vai além de palavras. Amar são atitudes. Porque quando esse perito da lei, esse doutor da lei falou a Jesus, né, respondendo que o que tinha tido misericórdia para com o que teve misericórdia para com ele, aí Jesus, né, disse: vai e procede. Vai e procede. Jesus não disse para aquele perito da lei: vai e diga, vai e fala. Não, ele disse: vai e procede. Vai e tem atitudes. Vai e tem ações. Vai e procede tal qual. Faça as coisas. Então não adianta. Esse recado que eu quero dizer para vocês. É esse recado que eu quero dizer para todos, independente da placa religiosa. Porque às vezes tem pessoas, algumas pessoas que dizem: Marta, tu prega muito contra as igrejas. Eu não prego contra as igrejas. Eu prego contra as atitudes daqueles que dizem que são igrejas. Porque não adianta eu estar sempre dentro de uma igreja, né, dentro de uma denominação e fazer e proceder tal qual o sacerdote e o levita. Não adianta, não vai adiantar. Eu não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. E se eu não estou fazendo isso, quer dizer que eu nem sequer amo a Deus. Eu não amo a Deus. Porque, em primeiro lugar, a palavra diz, quando Jesus perguntou para aquele homem o que está escrito na lei, como tu a interpreta? E ele disse que amarás, quer dizer, resumindo todas as coisas, se resumiria nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, se uma pessoa não ajuda e nem é grata, ela nem sequer ama Deus. É tudo balela.
é tudo falácias, porque o que prova realmente que nós amamos a Deus são as nossas atitudes para com os nossos próximos, da forma que nós somos gratos para com o nosso próximo. Caso contrário, falácias, tempo perdido. Tempo perdido. É ir dentro de denominações para perder tempo. Há quem, diga que não. Não, Marta, mas vai o dia que a pessoa se arrepende, a pessoa, absorve a palavra. Não. Se ela não interpretar como é, porque aqui Jesus disse, como tu a interpreta? Como é que tu está interpretando? Porque não adianta eu sentar dentro de um banco e só ouvir, deixar entrar aqui e sair por aqui. É a semente jogada à beira do caminho. É a semente jogada entre os espinhos. É a semente jogada no meio das pedras. Não vai adiantar, sai dali, tchau e graça. Porque infelizmente as pessoas estão pautando a salvação delas somente por sentar num banco de uma denominação religiosa. Mas a salvação, ela vai além disso. A salvação e a santificação é tu buscar a Deus todos os dias. É tu ler, examinar essas palavras, conseguir, parar um pouquinho e desligar-se do mundo. Porque eu mesmo sou testemunha e eu falo por mim mesmo. Eu não falo muitas vezes por os outros, eu falo por experiências que eu já passei. E eu já cansei de ir às vezes no culto, mas a minha cabeça estava tão aérea, tão preocupada nas coisas, que eu não conseguia me concentrar na palavra. Então, no dia que eu fiz isso, me adiantou eu ir na igreja se eu não prestei atenção? Não. Agora, se eu tô na minha casa, tô estudando essa palavra, eu tirar nem que seja 15 minutos a princípio, depois vai aumentando um pouquinho mais e começar a ler isso, quando eu chegar e me sentar no banco de uma igreja, vai ser a coisa mais linda. Porque aí Deus usa aquele homem, aquela mulher que está lá na frente pregando, para vir confirmar a palavra, para vir dizer coisas, porque em Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu gosto até dessa minha tradução aqui, deixa eu achar aqui para vocês, que fala de um modo tão lindo. Deixa eu ver aqui, porque, não é só, as pessoas às vezes contam só com fulano e com beltrano. Ah, só contam, querem contar com o pregador. Não, mas você também tem que fazer a tua parte. Olha só, invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. A partir de então, gente, quando vocês buscarem examinar essas coisas, porque aqui não diz assim, deixa que o pregador me invoca e eu vou te responder. Deixa que o pastor, busca que eu vou revelar para ele. Lógico que o pastor, o pregador, vai ter a busca deles e Deus vai mostrar para eles. Mas quando eu busco também aqui na minha casa e quando eu chego e sento num banco da igreja e ouço o que eles estão falando, é glória pura. É a coisa mais linda, dá alegria no coração da gente, e você ergue a mão e diz aleluia, glória a Deus. Isso é cultuar a Deus, porque tu tá fazendo com entendimento, tu tá fazendo com clareza, com todo, como diz aqui, Olha só, aqui como diz aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Então, imagina vocês lá no culto recebendo aquela palavra, aqueles, mais porque cada vez que a gente ouve uma pregação na igreja,
por mais que seja até mesmo sobre essa parábola do bom samaritano, a gente vai dar glória a Deus e aleluia, porque a gente leu, compreendeu em casa também. Só que o irmão, Deus vai usar lá também para ministrar algo e acrescentar mais algo, porque a palavra é fonte inesgotável, é fonte transbordante, ela se renova a cada manhã. E Deus vai usar aquele irmão, aquela irmã para acrescentar mais algo, né? Assim como hoje aqui, né? Eu falando para vocês e dizendo, né, que amar, né, são dois lados. Amar o próximo como a nós mesmos tem dois lados. Que é eu ajudando e o outro sendo grato. Porque uma hora eu estou ajudando, mas na outra hora eu também posso ser o ajudado. Então, são fontes inesgotáveis. Então, vai ser glória pura. Você vai sair de lá renovado, revigorado e se alegrando juntamente com os teus irmãos. Só que, porém, as pessoas, né, elas não querem fazer desse jeito. Como eu disse, é triste a gente ver, às vezes, pessoas, como eu já passei por experiências, de tu chegar numa pessoa, e isso é triste, gente. Isso é triste, mas é preciso ser falado. Teve tempos que eu fui buscar a ajuda de outras pessoas, porque tem coisas que a gente precisa fazer em irmandade, em amor fraterno, a ajuda, né? Porque sempre quando Jesus também mandou os seus discípulos, ele mandava de 2 a 2, porque é sempre necessário, né? Um ora, o outro prega, o outro canta. A união até mesmo desses dons, dos ministérios, para que as coisas alavanquem, para que haja manifestação da glória do Senhor, né? E eu fui procurar a ajuda, só que aí o que eu recebia das pessoas? Hoje eu não posso. Desculpa, gente, mas eu vou ser sincera. Aí a pessoa dizia, hoje eu tenho ensaio pro coral. Eu não posso, tenho que ir lá em tal lugar, fazer isso, isso e aquilo. Mas você via que eram coisas assim que não era para ajudar ninguém. Na verdade, gente, eu não quero que vocês me interpretem mal, mas quando Deus me direciona, eu preciso falar, eu não posso me calar. Mas eu sei que, né, quando a gente vai nos cultos, até mesmo aqui na palavra, tem pessoas que eram encarregadas da área do louvor. Os levitas eram separados para adorar o Senhor através dos louvores. Eu sei que a alegria no coração dos irmãos, a voluntariedade de montar corais, de fazer ensaios para apresentar o melhor ao Senhor. Mas o que será realmente que Deus está preocupado? Com essas formas que vocês fazem dentro da igreja? Ou Ele está mais preocupado que vocês levantem o que está caído? Com o que está realmente precisando? Porque foi Jesus que disse. Não fui eu que falei. Não fui eu que inventei. Ele disse, não são os sãos que precisam de médicos. Não, eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E tem pessoas mais preocupadas em tratar as feridas de quem já está curado. Tem pessoas mais preocupadas em enfaixar feridas que não existem mais. Tem pessoas mais preocupadas em agradar outros homens, outras mulheres que já têm o conhecimento da palavra do que aqueles que estão caídos. Apesar de que, por isso que até mesmo também na palavra, Deus disse que não estava mais agradado com essas reuniões festivas, solenidades festivas, porque as pessoas, os sacerdotes, os levitas daquela época estavam mais preocupados com isso do que realmente fazer as coisas certas, as coisas justas, do que amar o próximo como a si mesmo. É por isso que eu sempre disse para o Senhor, Senhor, quando eu voltar, eu quero fazer exatamente aquilo que não fizeram por mim. Eu quero fazer exatamente isso. Porque apesar de que, eu sempre deixo claro que graças a Deus tem os remanescentes, mas ainda são em poucos números comparados com os sacerdotes e levitas. Exatamente do relato que se encontra aqui. Que não amam ao próximo como a si mesmo. Estão preocupados com outras coisas. Outras, né, que não acrescentam.
Porque para Deus, pensa bem o que é amar a Deus também. Se amar o próximo é ajudar e ser grato. Então o que é amar a Deus? De todo o coração, com toda a nossa alma. Vale lembrar que Deus ama as pessoas. Deus ama. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, porque todos nós erramos de alguma maneira. Mas Ele nos ama. Só que, porém, o que Ele quer? Que cada um de nós deixe-se ser usado por Ele e ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas que estão caídas, que estão feridas, que estão machucadas. Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. É isso que falta em muitos. Tá na hora de parar, gente. Tá na hora de realmente sarar as feridas. É hora de realmente curar. E aquele que está sendo ajudado, lembre-se que dói muitas vezes colocar esse vinho nas feridas, dói. Então não vire as costas para essa mão que está sendo, liberada para você, estendida para você. Mais uma vez eu volto aqui para esse relato, porque esse homem que estava caído poderia ter dito naquele momento: para com isso, samaritano, está me doendo, está me botando vinho. Mas ele deixou. De repente até pode ter gritado: ui, tá dedo. Mas ele deixou. Só que tem muitos que não estão deixando. O vinho dói. O vinho arde. O vinho muitas vezes ele machuca. Mas é para limpar as feridas. É para limpar essas tuas enfermidades. É para limpar essas tuas doenças. Deixa entrar, deixa penetrar. Porque quando o vinho entra e limpa, purifica, depois tem o azeite, a presença do Espírito Santo, a unção que vem do alto. Então receba isso. Seja grato para as pessoas que estão te ajudando. Seja próxima também daqueles que estão te ajudando. Deixe eles te ajudar. Isso é o amor para com o próximo. Porque como as pessoas têm feito do amargo doce e do doce o amargo. A gente vê as escrituras realmente, elas se, concretizando dia após dia. Porque as pessoas, às vezes, quando recebem esse vinho, uma palavra mais forte que arde no primeiro momento, mas elas não percebem que está limpando as feridas, que está tratando a ferida. Elas não percebem que isso é o amor daquele que se achegou diante dela. Eles não percebem. E eles estão sendo ingratos, eles não estão recebendo, eles não estão aceitando essa ajuda. E o que tem aparecido de falsos bons samaritanos que muitas vezes passam por ali e colocam outros anestésicos, outros remédios que não é o vinho e que não é o azeite. Ah, mas esses as pessoas gostam daí, Aquela coisa que só mascara, mas não trata. Aquela coisa que só, como diz a própria palavra, só remedia, mas não cura. Aí elas querem. Citando um exemplo aí de quantos, como eu disse, a palavra se cumpre na totalidade, quantos falsos profetas, quantos falsos bons samaritanos que têm nas redes sociais, em vários lugares. Porque hoje em dia a gente conta ainda com essa tecnologia que, ao invés daí as pessoas receberem os bons samaritanos que entram nos seus lares até mesmo através das lives, mas eles não querem. Eles querem esses falsos bons samaritanos. Eles querem esses falsos mestres que não curam ferida, que não tratam ferida, que só tratam, só dão aqueles remedinhos que remediam, mas que não curam. Por isso que eles estão sempre nos mesmos marasmos e sempre caídos à beira do caminho. Sempre caídos. Qualquer vento que vem já derruba. Então é essa reflexão que eu quero que vocês façam.
E eu tenho certeza que eu não vou parar por aqui. Eu ainda vou continuar refletindo sobre isso. Porque eu gosto de refletir profundamente sobre esses versos, porque isso me direciona. Isso me ensina a ser uma pessoa que ajude e uma pessoa também que saiba ser grata. Porque isso é amar ao próximo como a mim mesmo. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. E quando eu entendo isso, que amar é ter ação condizente, porque Jesus disse, vai e procede tu de maneira semelhante. Quando eu sei isso, isso significa que eu estou amando a Deus com toda a minha capacidade intelectual, que eu estou amando a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma, de todas as minhas forças. E oh, glória a Deus, aleluia. Porque quando a gente faz exatamente o que diz nas Escrituras, é fonte transbordante. E isso que transborda não é só a nossa paz interior, não é só, né, coisas dentro de nós, mas também é tão grande a ponto que, né, jorra realmente, flui de dentro para fora. Que coisa linda! Que eu e você sejamos assim. Que nesse dia eu e você sejamos assim. Porque eu já, como eu falei para vocês, eu já fiz várias mensagens sobre essa parábola do bom samaritano. Mas eu confesso que dessa maneira, hoje foi a primeira vez de olhar esses dois lados e refletir sobre essa pergunta de Jesus. Que o próximo daquele que estava caído era aquele que tinha chegado para ele. Então, se eu estou caída e alguém me ajudou, eu tenho que saber que eu tenho que ser grata para aquela pessoa. Porque isso é amar o próximo como a mim mesmo. Porque o meu próximo é aquele que me ajuda. Então, reflitam sobre isso, gente. E tenham mais ações condizentes. Não adianta vocês se ocuparem tanto nas liturgias. Mais uma vez, deixo claro que não estou pregando contra. É bonito? É. Quando a gente chega numa igreja e vê, né, um cantor cantando bem, até por falar nisso, ontem eu fui no círculo de oração e eu achei tão lindo, gente. Eu vou ter que falar aqui, né? Eu achei tão lindo, eu não sei quem era a irmã, mas quando eu entrei na porta da igreja, eu ouvi uma irmã que estava bem na frente. E eu pude ouvir aquela voz com poder, com autoridade, orando, clamando a Deus. E eu entrei pelo corredor da igreja pensando, meu Deus, que coisa linda ser recebida, entrar dentro de uma igreja com uma oração dessas, com um clamor desses. Eu não quis ficar olhando para a irmã, porque ela estava sentada num dos bancos da frente, mas eu sentei no terceiro banco logo atrás dela. Mas eu fiquei em todo momento ouvindo aquela voz imposta, aquela voz, né, com autoridade. Eu digo, meu Deus, que coisa linda! Então por isso que eu digo, eu não pego contra, eu acho lindo essas questões. E depois também essa mesma irmã foi cantar um hino e eu digo, oh, que coisa linda! Quando tu vê uma pessoa que realmente, né, tem aquela intimidade com Deus, que até no louvor tu sente a presença do Senhor. É lindo, é! É lindo ver um coral bem ensaiado, cantando bonito para o nosso Deus. É lindo, é maravilhoso, a gente sente a presença do Senhor. Mas mais lindo ainda é quando a gente ajuda as pessoas. Quando a gente trata as feridas de quem realmente está doente. De quem a gente para ajudar, não importa se vai gastar ou não. Porque o bom samaritano, ele não se importou com essas questões. Ele deu 2 denários na hospedaria. E ainda se comprometeu, se responsabilizou. Se tu gastar alguma coisa a mais com ele, depois na volta eu te pago. Tem gente que, né, fala que o bom samaritano é Jesus, e que nessa hospedaria é a igreja, que o hospedeiro é o pastor, mas diz que não é bem assim, né? Esses relatos a gente não pode assim, mas eu também não descarto isso.
É lindo a gente ver de todas as formas a palavra e aprender com essas situações. Então, será que realmente a igreja está preocupada em hospedar os que estão doentes? Será que a igreja está realmente preparada para curar as feridas de alguém? Ou será que não está fazendo exatamente ao contrário? Porque quantas vezes essas pessoas chegam feridas nessas hospedarias e não são recebidas, e não são tratadas. Porque infelizmente parece que as pessoas, os hospedeiros, o dono daquelas hospedagens estão interessadas realmente se vão receber ou não. Vai ter o meu denário ou não? E não é com isso que a pessoa tem que estar, preocupada. Tem que estar preocupada se realmente o bem-estar das pessoas que ali chegam. O bem-estar das pessoas que estão ali. Até mesmo porque aquela pessoa que chega numa igreja, nessa hospedaria, ele precisa ser curado. Ele precisa ser liberto. Ele precisa ser quantos traumas arrancados da sua vida, do seu coração. E isso não é o dinheiro que vai tratar. Isso vai ser com a palavra, vai ser com o vinho. Vai ser com o vinho, vai ser com o azeite. É disso que as pessoas precisam. O tratamento que as pessoas precisam não dependem do dinheiro. Dependem disso aqui. E isso aqui foi nos dado de graça. Foi nos dado de graça. O único que pagou um preço alto foi Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Mas agora cabe a nós transmitir às pessoas isso. Já chega, gente. Chega de dinheiro. Chega disso. De graça recebei, de graça dai. Chega de exprimir o povo. Exprimir as pessoas. Deus, Ele sabe do que cada um de nós precisa. Não precisa estar focando no dinheiro. Não precisa disso. Porque quando vocês liberam essa palavra, quando algum doente chega nessa hospedaria e que é liberada essa cura para ele vai ser grato. Porque amar ao próximo como a si mesmo também é ser grato. Não vai ser preciso você pedir. Ele vai ser grato. Ele vai ajudar voluntariamente. Ele vai te abençoar de coração. Então não precisa focar no dinheiro. Não esteja preocupado com o dinheiro. Porque Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que eu e você necessitamos. Não precisa pedir. Não precisa pedir. Essa é a palavra do Senhor para vocês nessa tarde. Foquem na faixa, no vinho e no azeite. Porque se vocês focarem nisso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim diz o Senhor. Aprendam, porque não vai adiantar ser estudados da lei, peritos na lei, se vocês não souberem realmente o que é amor ao próximo. Não vai adiantar vocês estarem preocupados com as liturgias, com os ritos do culto, se vocês não amarem ao próximo como a si mesmo. Agora eu concluo dizendo, vai e procede tu de forma semelhante. Vai e procede tu da mesma forma que o bom samaritano, que não ficou pensando nos 2 denários que ele estava gastando. Nem ficou se martirizando se depois, quando ele voltasse, ainda ter que pagar alguma coisa para o hospedeiro. Ele não se preocupou com isso como muitos têm se preocupado. Muitos têm focado nisso. E por conta disso, o amor se esfriando. Agora, poucos dias atrás, Deus me acordou na madrugada com essa frase. Eu, inclusive, coloquei aqui, palavra da madrugada. Porque devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
E quando Jesus disse isso, ele não estava se referindo ao amor do mundo. Porque a palavra diz que o mundo não conhece verdadeiramente o que é o amor. Eles não sabem o que é o amor verdadeiro. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, adormece no maligno, está sepultado no maligno. O amor que se esfriaria, que está falando aqui, é do próprio povo que diz que é povo de Deus. Porque por causa do aumento da maldade. E o que a maldade quer dizer? Ganância, poder, soberba, arrogância. É essa maldade que está aumentando no coração de todo aquele que professa muitas vezes o nome de Deus. E acha que não é mais pecado pedir. Não acha que é mais pecado focar no dinheiro. Estão servindo a Mamon. Com um pé na igreja e um pé no mundo. Que nem disse há poucos dias um irmão, estão todos crentes Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo? Mas cuidado com isso. Não deixe o teu amor esfriar. Para e reflita o que é realmente amar o próximo, ter amor no coração, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque no momento que você souber disso, vai e procede da mesma forma. Vai e procede da maneira que Deus quer que eu faça, que você faça, que nós procedemos. Para que, gente, tanto dinheiro muitas vezes que eu chego a ficar horrorizada. Eu estou falando por mim e muitas vezes eu chego e falo com Deus, Deus, por que essa dor no meu coração? Dor que às vezes sente rasgar a minha alma. Que é dinheiro daqui, é dinheiro de lá, é dinheiro acolá, é dinheiro ali, dinheiro lá. É o amor ao dinheiro. E a palavra diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É exatamente essas questões que as pessoas não estão vendo. Por isso que a iniquidade está entrando sorrateiramente nos corações. E fazendo todos esses males aí. A maldade aumentando e o amor esfriando. Aí não fazem nada se não for um toma lá da cá. Me dá que eu te dou. Me abençoa que eu te abençoo. E não é assim não. Apesar de saber que amar o próximo como a si mesmo existe dois lados. É ajudar e ser grato. Tentem compreender essas questões. Porque Deus vai requerer e já está requerendo de muitos. E depois não adianta nós dissermos, ai, mas eu não sei por que essas coisas estão acontecendo. Se lessem a Bíblia, soubessem interpretar a lei, os mandamentos do Senhor, os decretos, as doutrinas do Senhor, que resume só nesses dois, que é amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se colocasse isso em prática, aí saberiam tudo. Então, gente, reflitam. Façam a vontade do Senhor enquanto é tempo. Façam a vontade. Tem gente que diz assim, ó, ai, Deus é dono do ouro e da prata. Ah, é verdade. É verdade. Mas quando Deus diz isso, vai além de coisas palpáveis. Vai além de coisas materiais. Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono daquilo que eu e você precisamos. Então por que nós focamos sempre no dinheiro? Não toma lá e dá cá. Me abençoa que eu te abençoo. Ah, tem gente aí que até para uma oração está cobrando. Então, gente, o que é isso? O que é isso? Se não é a maldade sorrateiramente entrando. E aí o amor esfriando. Mais uma vez eu repito isso para que vocês entendam bem essa palavra. E mais uma vez eu alerto vocês, cuidado. Cuidado. Tem coisas aí para acontecer ainda. E vai ser coisas uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Não se escandalizem, nem se assustem. Mas
façam as coisas certas, estejam preparados. Porque a pessoa que busca a paz com todos e a santificação, tá tranquilo. Se tá vigiando, tranquilo. Agora muitos barquinhos aí vão balançar. E vai balançar feio. Porque já quem está dormindo ali no barco já não é mais Jesus. São eles mesmos que estão adormecidos também. Se não despertarem enquanto é tempo, vão naufragar junto com o barquinho. Então cuidado. E Deus tem pressa, gente. Ó, pressa. O relógio dele está acelerado. É eu e você que precisa colocar a vida no altar e ser deixados realmente vasos cheios do Espírito Santo. Ser como esse bom samaritano, preparados para todo e qualquer acontecimento. Que quando a gente se deparar com alguém à beira do caminho, a gente está preparado para aquilo e ajudar. Então vamos lá, gente. Reflitam sobre essas palavras. Reflitam. É isso que eu quero. Que sempre eu faço essas lives exatamente para isso. São reflexões. São palavras, de repente, diferentes daquilo que você está acostumado a olhar, a compartilhar, que são palavras de chaves de carro, são chaves de promessas, são chaves de vitórias. Aqui, a palavra é diferente, mas se você ouvir e colocar em prática, pode ter certeza que as demais coisas vão te acontecer, porque é isso que a palavra diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que é justo aos olhos do Senhor. E aí as demais coisas, como Ele sabe daquilo que nós necessitamos, Ele supre. Então não tem por que vocês focarem primeiramente nessas questões. Eu deixo essas palavras fazendo uma oração para todos vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho mais uma vez diante da Tua presença, Paizinho, para lhe agradecer, em primeiro lugar, por mais esse dia, por mais esse fôlego de vida. Porque ontem, Pai, quando eu me deparei com a minha respiração um pouco trancada e eu fiquei tentando respirar pelo nariz, eu vi o quanto era difícil e fiquei me colocando no lugar daqueles que estão lutando por esse fôlego de vida. Então eu lhe agradeço, Pai, porque hoje eu posso respirar, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. E muitas vezes, quantos de nós somos ingratos a Ti, Papai? Não te agradece por esse fôlego de vida, por esse sopro de vida? Mas eu te agradeço, Pai, nesse dia, por mais esse dia, por mais esse fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor. E nos perdoe, Senhor, por alguma coisa que a gente disse, ou acrescentou, ou retirou da Tua palavra. Mas o Senhor sabe a intenção do coração de cada um. Mas vai nos ensinando, vai nos direcionando, vai nos guiando através do Espírito Santo, através de toda a verdade, para que a gente possa interpretar corretamente e viver essa verdade na totalidade. Não só pela metade, como infelizmente muitos têm feito. Pai, que todas essas pessoas que assistiram ou que ainda vão assistir essa live tenham uma compreensão exata da Tua palavra e não fique só nas minhas palavras, mas que eles busquem incansavelmente por essa sabedoria e abram as suas Bíblias e acompanhem aonde está escrito e o Senhor revele ainda muito mais coisas a eles. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome santo do Seu Filho Jesus. Pai, que haja cura. Aonde entrar essa Tua palavra, Pai, e tiver alguém caído, parado, que precisando, Pai, de cura, precisando de libertação, que essa Tua palavra seja o vinho, que a presença do Teu Espírito Santo seja o azeite,
E que a minha disponibilidade de fazer essa live e fazer com que essa palavra entre aos lares seja a atadura que precisa nessas vidas. Pai, eu lhe peço, humildemente, de coração, Pai, apesar de que eu sempre lhe digo que as minhas palavras são humildes, são simples, perto da tua perfeição. Mas escuta-me a minha voz e adentre esses lares, faça a tua obra nesses corações, que haja quebrantamento, que essas pessoas aceitem esse vinho, apesar de que às vezes arde nas feridas, mas é para o bem, que elas saibam entender que é exatamente essa palavra que causa a cura, que é exatamente essa palavra que traz o azeite sobre as suas vidas, que elas saibam compreender e serem gratas por hoje estar tendo essa oportunidade de ainda ouvir, receber. Oh, aleluia! Adentre esses lares, Pai, e faça a tua obra. Mesmo, Pai, que hoje eu esteja aqui como um bom samaritano e não possa estar aonde estão essas pessoas, mas através do teu Espírito Santo eu sei que o Senhor as encontrará. Pai, por isso eu lhe peço, adentre esses lares, aonde tiver alguém caído, levante. Aonde estiver alguém adormecido, desperte. Aonde tiver alguém com feridas, seja no espírito, na alma, ou até mesmo em seus corpos, que haja a cura. Se há alguém, Pai, caído, parado à beira do caminho, preso em alguma coisa, em alguma contradição, em alguma dúvida, em alguma incerteza, que haja a libertação dessas mentes. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. E se eu estou, Pai, com a autoridade proveniente que vem do céu, se eu estou, Pai, se eu estou sendo representante tua na terra, de acordo com a tua vontade, de acordo com o que está escrito na tua palavra, libere dos altos céus o que tiver que liberar para esses lares. Libere agora em nome de Jesus. Eu lhe peço, Paizinho, não para a glória dessa pessoa que está aqui, que não tem nada, não é nada e não é ninguém, se não fosse o teu amor, se não fosse a tua compaixão, se não fosse a tua misericórdia para comigo. Mas eu peço, Pai, para honra e glória é do teu nome, porque para ti são todas as coisas. Por isso, Pai, eu entrego essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está me ouvindo, crendo que o Senhor já está fazendo a obra dentro de muitos lares, não só nesse dia, mas todos os dias, porque eles passarão a ter uma busca diferente por ti, eles passarão a ouvir a tua voz, eles passarão a te temer da forma, da maneira que tem que ser, porque ainda tem pessoas que estão sensíveis à tua voz. Pai, eu te coloco nas tuas mãos essa oração. E mais uma vez eu lhe digo, Pai, eis aqui a tua filha. Faça em mim segundo a tua vontade. Que cada dia mais e mais eu seja grata para aquelas mãos que estão estendidas para mim. E aonde estiver pessoas que têm orado e clamado em relação a mim e a minha família, eu agora também peço, Pai, em forma de gratidão, que o Senhor as recompense, aleluia, à altura do que eles merecem. Pai, que eu seja sempre com o coração disposto a ajudar a quem estiver caído no caminho.
Aonde quer que eu for, o Senhor me levar. Ou até mesmo até onde a minha voz for levada. Oh, aleluia! Porque na tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam. Oh, aleluia! Então, Pai, que é onde eu não posso estar, mas aqui a minha voz possa entrar e ser a tua voz sobre a face da terra. Oh, aleluia! Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação de vidas, em nome de Jesus. Oh, aleluia! E eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Oh, aleluia! Eu agradeço. Oh, Deus maravilhoso, aleluia! Recebam essas palavras e reflitam sobre esses capítulos, sobre esse capítulo, mais precisamente de Lucas, capítulo 10. Absorvam isso e que essa palavra mexa profundamente com vocês, assim como mexeu comigo. E como eu disse, às vezes o vinho dói, porque essa palavra desnudou a minha pessoa. Porque muitas vezes a gente se sente, né, ai, os bambambam, e na verdade não está tendo realmente atitudes coerentes com aquilo que professamos. Mas que a gente possa amar ao próximo como a nós mesmos, ajudando e sendo gratos, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda essa porta da graça está aberta. Porque está chegando o grande dia, quer queiram muitos acreditar ou não. Apesar de que ainda tem muitas coisas para acontecer, mas esse dia está mais perto do que há alguns anos atrás. Então estejamos preparados e cumprindo a palavra na totalidade. Mais uma vez eu digo que entrego essas palavras em nome de Jesus.